Apocalipse capítulo 2, versículos de 12 a 17, fala sobre a igreja de Pérgamo, e é sobre ela que nós vamos tratar nesse vídeo. Qual é o contexto histórico e espiritual dessa igreja? Pérgamo, ela era uma cidade famosa pelos seus templos pagãos e também por ter um templo específico e um altar ao deus Zeus. Era também o centro político e cultural. A igreja que ali estava, né, a Igreja de Cristo, ela sofria constantemente influências heréticas, especialmente o ensino dos nicolaítas e a doutrina de Balaão, que misturava idolatria e imoralidade sexual. Mas não apenas isso. A doutrina de Balaão, especificamente, trata de lançar tropeços, ou seja, tropeços doutrinários, para que os irmãos venham cair em contradição. Fazer com que os crentes eles sejam envergonhados pela palavra de Deus. Então, ali nessa igreja tinham falsos mestres e irmãos que seguiam esses falsos mestres, né? E eles gostavam desse tipo de conversa, de técnica, para fazer com que essas pessoas caíssem no erro da palavra. Por não observarem, por não se firmarem na palavra. Então, eles usavam esse tipo de ensino e isso causava muita vergonha aos crentes de Pérgamo. E aqueles que seguiam os ensinos dos nicolaítas está muito ligado à questão do gnosticismo, que eles acreditam que recebem um conhecimento secreto que é esotérico e é especulativo de Deus, através de um espírito portador da gnose. Ou seja, é um espírito que tem um conhecimento que salva. Esse espírito, ele fala que Cristo é uma das emanações de Deus. Não diz que Cristo é Deus. Então, essa filosofia, ela difundiu demais no primeiro século e continua até hoje. Porque o gnosticismo continua até hoje. Então, essas pessoas, elas acreditavam que Jesus era apenas um ser evoluído, né? E que ele não encarnou. Ele era um espírito em evolução, em expansão, e que poderia ser um exemplo para todos nós. E isso fazia uma lavagem cerebral na cabeça das pessoas. Olha o perigo. E olha o perigo de cristãos que gostam de assuntos complexos, eles caírem nesses ensinos, nesses enganos e ficar colocando dentro da igreja doutrinas que levam as pessoas à perdição. E isso tem acontecido, irmãos. Eu falo isso por conhecimento. Pessoas cristãs estão seguindo doutrinas completamente demoníacas. E isso está sendo um câncer dentro das igrejas. Tá? Bem, porque o objetivo é mudar a forma da igreja. Esse é o objetivo. Querem tirar a centralidade de Cristo e colocar um monte de filosofia, um monte de bagunça dentro da igreja. Aspectos importantes sobre a igreja de Pérgamo, o compromisso com o mundo. Essa igreja, ela estava ali dividida, né? Estava ali em cima do muro, equilibrando entre a vida secular e também a vida espiritual. Jesus estava indignado com a postura da igreja de Pérgamo. E isso não significa que ele não amava a igreja de Pérgamo. Jesus o tempo todo demonstra um sentimento de que pode acontecer uma reviravolta nos corações dos irmãos. Mas Jesus está repreendendo severamente esse comportamento dessa igreja e também desse tipo de crente. Porque as 7 igrejas da Ásia falam sobre 7 qualidades de crentes. Então, embora alguns membros fossem fiéis dessa igreja, outros estavam comprometidos com práticas pecaminosas e ensinos falsos. Jesus adverte contra a tolerância ao pecado dentro da igreja. A lição espiritual. A igreja não pode se conformar com o mundo, nem aceitar práticas ou doutrinas que contradizem a palavra de Deus. Está aí o exemplo que eu disse. O gnosticismo e tantas outras doutrinas, seitas satânicas que estão aí difundindo, né, penetrando
a igreja do Senhor, a mente dos irmãos. Tem que tomar muito cuidado, porque tem muitos crentes que gostam desses assuntos, de cair, né, nesses assuntos complexos. Tem que observar esses irmãos, porque geralmente são irmãos que têm uma mente muito vulnerável. Satanás fica ali à espreita. Bem, a espada aguda de dois gumes. Jesus é apresentado como aquele que tem a espada afiada de dois gumes, simbolizando sua autoridade para julgar e disciplinar. Ele exorta a igreja a arrepender-se antes que ele intervenha com juízo. Jesus disse: olha, eu vou combater com vocês com a espada que sai da minha boca. Então, conserta aí suas atitudes, porque vocês estão errados. O maná escondido é pedra branca. O que isso significa? Jesus disse que aos vencedores ele dará o maná escondido, ou seja, a provisão espiritual, o alimento verdadeiro, o ensino verdadeiro. Uma pedra branca com um novo nome, símbolo de identidade e comunhão com Deus. Então, o Senhor ele vai mudar o nome desses irmãos. Ele vai fazer com que eles recebam uma nova identidade. Muitas vezes o nosso nome está associado a tantas coisas ruins, né? E nós carregamos a influência até dos nossos nomes. Jesus ele vai mudar isso naquele grande dia. Nós vamos ter o nome, tudo conforme Ele já escolheu desde a fundação do mundo. Que coisa gloriosa pensar nisso. A relevância hoje, o que essa igreja ela está nos ensinando nesse tempo presente. Pérgamo alerta sobre perigos de compromissos com ideologias mundanas e práticas contrárias à fé cristã. Então, está refletindo a importância de manter a pureza doutrinária. Irmãos, aprender a Bíblia como ela é. Tomar cuidado com os mestres que nós colocamos, né, para nós mesmos. Nós temos que ler a Bíblia do jeitinho que o Senhor colocou ali. É claro que tem alguns textos que pode trazer uma certa complexidade, mas o Espírito Santo está aí para trazer clareza. Então busque pelo Senhor, pela presença do Senhor, a presença do Santo Espírito, para que possa iluminar a sua mente, para que você venha aprender a palavra de Deus e não fugir disso. O caminho é reto, não é tortuoso. O Senhor tem um caminho plano. A palavra do Senhor, ela é pura. E ela é o alimento perfeito que nós precisamos para a nossa vida espiritual. Amém? Eu deixo com você essa reflexão para que você tome cuidado com as doutrinas, com os novos ensinos. Não fica entrando nessas conversas de pessoas que falam assim, vamos estudar sobre determinado assunto que é uma filosofia mundana, mas vamos ver o que nós podemos pegar com isso, né, para trazer dentro do nosso comportamento cristão, porque está aí, né, uma ciência, não cuidado com isso. Foca na palavra de Deus e você vai ser muito feliz. Amém?